despesa, que precisa de recursos, né? E recursos, o anjo não vai vir aqui depositar o dinheiro, né? O anjo, Deus vai usar o anjo, você, eu, nós, para sermos ofertantes e dizimistas, ofertantes missionários. Os irmãos que pegaram o carnê, você tem até o dia 10 do mês subsequente para acertar o mês anterior, por causa dos irmãos recebem, né? Então, por exemplo, eu já paguei, acertei o mês de janeiro, eu, minha casa, minha esposa, meus filhos, e quem já fez também isso. Agora, no final de fevereiro até o dia 10 de março, o pessoal que recebe até o 5º dia útil acerta do mês anterior. É assim que é feito. Se você receber dentro do mês, você paga dentro do mês. Outra questão, eu fui quinta-feira na posse de uma igreja aí. Eu gostei muito do modelo do envelope. Até falei com a Ana Paula. Nós vamos fazer o envelope aqui da igreja sede diferente das congregações. O envelope da igreja sede vai estar no envelope, não vai ter mais aquele lugar de pôr nome, não. Você vai ter o envelope e tem o QR Code do dízimo e oferta e o QR Code de missões, tudo no mesmo envelope. Então já fica uma coisa mais prática, e nós vamos fazer isso aqui para a igreja sede. Para as congregações, nós vamos continuar fazendo da mesma forma que é feito, porque lá tem a própria tesouraria local da congregação. Então, irmãos, oferte. Amanhã, você vê como é que é. Amanhã já estará sendo instalado o nosso alarme em cada janela dessa aí. Pastor, você não disse que tem anjo aí? Tem um anjo, tem um alarme espiritual. E vamos colocar o alarme agora humano, né? Com 8 câmeras que vai ter na igreja. 5 câmeras lá fora, uma câmera lá fora para cá, outra câmera lá fora para cá, uma câmera no meio da igreja, na entrada da igreja, outra câmera ali pegando para lá e outra de lá pegando para cá. Então lá fora vai ser 5 câmeras, 2 câmeras aqui dentro da igreja, uma aqui pegando para cá e outra ali pegando para lá, e uma no salão pegando para o portão. Então vai ser as câmeras interligadas em celulares, online, na hora, ligado 24 horas, com sirene para dentro e para fora, com 2 sirenes bem alto. Em nome de Jesus, a gente tem que fazer nossa parte também. Então a gente precisa de recursos. Só esse alarme, irmãos, que nós estamos fazendo, ele custará para a igreja na casa dos R$7.000, o alarme e as câmeras. Então é caro. Vamos fazer tudo pela fé. Eu não gosto de igreja cair nos pedaços, porque nós pregamos um Deus que é o dono do ouro e da prata. Então vamos estar arrumando a nossa igreja, reformando a nossa igreja a cada dia. A igreja nunca para a reforma dela. Então eu só quero alientar isso para os irmãos. Outro sim, nós vamos estar amanhã também o gesseiro arrumando lá em cima no corredor, colocando o gesso que falta no corredor de cima da sala de reuniões, o gesso, já amanhã trabalhando em nome de Jesus, e também lá num pedaço da casa pastoral lá na lavanderia. Então a igreja não para. Como que é feito isso, irmãos? Como que é feito tudo isso? Tudo que é feito na igreja do Senhor é feito com dízimo e com oferta. Eu posso falar com propriedade sobre dízimo e sobre oferta porque eu não roubo. Simples.
a palavra para alguns é pesado. Eu, como pastor, eu não me limito a viver de dízimo e oferta, né? A Ana Paula falou aqui que vai voltar quarta-feira. Eu vou voltar quinta, trabalhar quinta-feira, porque eu trabalho pela manhã, das 7 a 1, e quarta-feira até meio-dia é um feriado aí. Então, pastor, por quê? Faz um concurso público, passa no concurso, aí você vai trabalhar só quinta-feira de manhã. Mas enquanto você não passa, vai quarta-feira, que não é feriado para vocês, viu? Mas para mim, que trabalho, que eu sou concursado, né, Vilanice? Nós. A Vilanice já é pior ainda, irmão. Ela está em licença prêmio, por direito dela, é um direito do servidor. Lei, é lei, tá? Ela não está fantasma, não, certo? Dentro da lei, eu tenho 4 licenças prêmio. Eu tenho 1 ano, irmão, 1 ano, se eu quiser ficar de férias com a perna para cima, recebendo o meu salário. Eu vou para a praia 1 ano, com as pernas para cima, estou tomando água de coco. Mas eu não posso fazer isso, meu socorro, né? Então eu vivo através de Deus e por tudo aquilo que Deus deu para mim, para a minha casa. Deus cuida de mim em todos os detalhes, em nome de Jesus. Então, falando também sobre, dando os avisos rapidinho aqui, sobre a nossa festa, que seria no dia 18 de abril, não será mais dia 18 de abril, será 11 de abril. Teve um problema na agenda do pastor, como é que chama o pastor? Ângelo Galvão. Ele não estará aqui, mas estará pregando aqui, irmão, um homem de Deus, direto do Rio de Janeiro, pastor Alex Gonçalves. Prega demais. Não sei se vocês já conhecem ele, Alex Gonçalves. Prega todo ano nos Gideões missionários da última hora. Já acertamos ontem mesmo. Eu não perco tempo. Falei com o Truvão. Talvez o Truvão venha também, né? Estou esperando uma resposta do Marco Feliciano para sexta-feira, dia 10. Se der tudo certo, será 10 e 11. Se não der, será só o dia 11. É assim a nossa festa de 1 ano de aniversário da presidência do ministério. E o ano, eu até falei para minha esposa, perguntei para minha esposa e para os meus filhos, qual o tema que fica melhor? Até aqui nos ajudou o Senhor, ou a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Então a família, todo mundo gostou da glória da segunda casa, será o tema do nosso culto. Todo ano é um culto, é uma festividade anual que vai ter em nosso ministério, é o aniversário da presidência, porque eu me considero um privilegiado de estarmos aqui, né? Logo eu, que nasci num lar pobre, num lar sem condições nenhuma. O meu pai não era pastor, eu não vim de uma família sacerdotal. A minha família agora é sacerdotal, mas eu não vim de uma família sacerdotal. Então, é por isso eu quero agradecer a Deus com vocês todos os anos. No mês de abril é o dia, é o mês que nós completamos ano na liderança do ministério. Quem diria, o menininho lá da Vila Iate, da rua Monteiro Lobato, esquina com a rua Palmito, quadra S4, lote 12, estaria hoje como presidente do ministério Mover do Espírito, né? Quem diria, aquela pessoa que a família a parentela disse, né, que eu não daria nada, que eu não seria nada e que eu traria de desgosto para minha família, hoje está sentado entre os príncipes em nome de Jesus. Irmão, Deus tem nos honrado, Deus tem nos colocado no meio de pessoas grandiosas, humanamente falando, no meio da sociedade, por causa da nossa posição diante de vocês. E por isso eu estou feliz, estou alegre com Deus, sempre alegre com o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado da minha casa e tem cuidado da minha família. Hoje estarei falando sobre algo que é difícil, irmão, para muitos falar,
que é sobre falar sobre dízimo e oferta, né? Falar sobre dízimo e oferta, né? A doutrina do dízimo é bem enfatizada nas Escrituras, no Velho Testamento, que vem do hebraico, a palavra dízimo, maser, aparece 39 vezes no Velho Testamento e 6 vezes no grego, decate, no Novo Testamento. O dízimo é bíblico. Diga comigo assim: dízimo é bíblico. Então, eu dificilmente falei sobre dízimo aqui, e hoje, como o dia de falar sobre o dízimo, né? Totalizando, a palavra dízimo aparece 108 vezes na Bíblia, né? 108 vezes na Bíblia. Ou variações ligadas ao dízimo aparece 2.308 vezes na Bíblia. Há muitas menções na Escritura, né? Dízimo é uma questão tão difícil às vezes de falar, porque muitos pensam que quando o pastor fala do dízimo e de oferta, ele está falando em benefício próprio. Irmãos, quem me conhece sabe, eu sempre falo isso, eu não vivo do Evangelho. Eu sou pastor não por causa de dízimo. Tem pastores, infelizmente, que são pastores por causa de dízimo, ou por causa de condições que a igreja pode lhe dar. Eu, ao contrário disso, eu não sou dependente em nada da igreja. Eu sou dependente 100% das coisas que Deus tem me proporcionado, 100% daquilo que Deus tem colocado sobre a minha vida. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, é um texto muito conhecido. Nós vamos falar aqui, Malaquias 3, versículo 10, diz assim na sua primeira metade: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A igreja, repita comigo assim, eu vou falar, a igreja repita comigo, bem forte, irmão. Diga assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Olha aqui, irmão, interessante, olha o que fala lá. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. É bom salientar que só pode fazer prova de Deus nessa questão do dízimo para os que são dizimistas, para os que são fiéis, para os que são constantes. É tão difícil. Eu estava ali falando com alguém. Olha, eu entendo as questões, por exemplo, mudando outro termo, dos irmãos que são que vêm ou que só podem vir aos domingos por causa da distância. Eu entendo muito bem isso. Eu sou compreensivo nisso. Mas aí quando os irmãos que são domingueiros não vêm no domingo, aí complica. Aí nós temos muitas dificuldades. Graças a Júlia, a Socorro deixou de ser domingueira, né? Certo? A Júlia, que Deus salve a Júlia, viu, irmão? Amém? Certo? Então é muito difícil. Aí você confia, por exemplo, que o irmão vai vir no domingo e não vem. Eu não compreendo, irmão. Me desculpe. Nós só vimos, nós não, os irmãos que só vêm aos domingos, não é crítica. É uma palavra de ensinamento, e eu posso ensinar. Só vem aos domingos, e ainda, quando tem a oportunidade de vir aos domingos, não vem. Que coisa difícil, que coisa complicada. É a inconstância. Eu falei até esses dias, eu ministrei uma palavra sobre a inconstância do cristão. É o cristão que é levado de vento em vento. Da mesma forma é a pessoa que deixa de
devolver o que é do Senhor, que deixa de devolver o que é de Deus. Nós ouvimos muitas opiniões, tem opiniões diversas sobre dízimo. Como eu disse, para muitos, infelizmente, para muitos pastores ou pessoas que se dizem pastores, tem pessoas que abrem igreja porque têm a perspectiva de ter dízimo, de ganhar dízimo, de ter uma condição financeira, ou de melhorar a sua condição financeira. Eu, nesses 22 anos que eu sou pastor, 22 anos que eu sou pastor, eu nunca vivi do Evangelho. Eu respeito, e o obreiro, a Bíblia diz que é digno do seu salário, digno da sua ajuda, digno é o obreiro do seu salário. Mas eu compreendo que nós, como pastores, deveríamos copiar o exemplo do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo nos ensina, ele fala que a Bíblia diz, nos ensina que ele era um empresário. Ele tinha ali a sua empresa, uma empresa de tendas. Ele não vivia somente das ofertas e dos dízimos dos irmãos, mas ele também tinha a sua empresa, porque ele mesmo fala que ele não queria ser pesado aos irmãos. Irmãos, se eu fosse ser pesado aos irmãos, a minha vida ou o meu custo de vida seria um custo de vida muito alto, muito difícil de ser sustentado. Por quê? Porque eu tenho 3 filhos, eu tenho esposa, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha vida secular, eu tenho que cuidar da minha saúde, da saúde da minha esposa, dos meus filhos. Então eu tenho que cuidar de tudo. Agora, eu não posso me esconder atrás de um púlpito e viver daquilo que eu fui chamado por vocação. Eu não fui chamado, irmão, forjado no sentido de empurrado para ser pastor, porque o meu pai era pastor. Eu não estou aqui porque eu ganhei a igreja na loteria. Eu não sou aqui porque a igreja caiu nas minhas mãos. A igreja não caiu nas minhas mãos. O Senhor me colocou aqui. Eu não estou aqui por acaso. Lá nos anais celestiais já estava escrito que eu um dia seria o pastor desta igreja e desse ministério. Então eu não devo nada, satisfação para ninguém. Eu devo satisfação para dar para o meu Deus da minha conduta e para a minha família, da minha conduta de vida que eu tenho, da minha forma de viver. E eu não entendo às vezes como muitos companheiros que dizem que são vocacionados, mas vivem do Evangelho. Suga a igreja para ter um carro melhor, suga a igreja para ter uma casa melhor, suga a igreja, sacrifica os irmãos, come a lã das ovelhas para ter as melhores viagens. Irmão, eu fiz e vou continuar fazendo as melhores viagens da minha vida, com todos os recursos que Deus me tem dado através do meu trabalho, do suor das minhas mãos, porque Deus é fiel na minha vida. Eu nunca viajei dependendo ou por conta de igreja nenhuma. Deus tem me proporcionado, só Deus sabe. Quer olhar como é que eu viajo? Olha no meu contra-cheque e vê os meus empréstimos, que é descontado em folha. Então, eu não dependo disso, eu não dependo de oferta de irmão. Se você devolver o dízimo, bênção para você. Você está sendo abençoado, entenda isso. E você está abençoando a igreja. Quando você é dizimista e você é ofertante, você não está fazendo um favor para o pastor. Você não está fazendo um favor para o pastor da igreja. Não, você está abençoando a obra de Deus. É a obra do Senhor. E a Bíblia diz aqui: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolher. Irmão, se você propuser no seu coração ser um dizimista
fiel, de coração, com alegria, Deus vai jogar na sua vida tanta bênção, mas vai vir tanta bênção de acordo com a palavra, que vai vir, que você não vai ter lugar para recolher tanta vitória que o Senhor vai dar sobre a sua vida. Quem crê nisso, diga graças a Deus. E nós vemos aqui que Abraão, né, foi o primeiro dizimista. Por isso, irmão, que Abraão é considerado o pai da fé. A Escritura diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Pão e vinho. Coloca lá para nós em Gênesis 14, versículo 18 ao 20. Gênesis 14, 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu o dízimo de... Não, está fraco. E Abrão deu o dízimo de... Irmão, dízimo eu aprendi com o meu pastor, com o saudoso pastor André Pai. Dízimo é de tudo aquilo que nós temos, ou que nós ganhamos. Uma coisa que eu aprendi também, e que nós aprendemos com o pastor André Pai, foi que o dízimo, o pastor André Pai, quando tinha, ele ganhava presente. Eu me lembro muito bem disso. Ele ganhava o seu presente, ele procurava saber o valor do presente que ele tinha ganhado e dizimava o presente, o dízimo do presente que ele ganhava dos irmãos. Por exemplo, ele ganhava uma camisa de X valor, ele dizimava o valor daquela camisa. E nós não aprendemos isso. A nossa geração não aprendeu isso. Não. Da mesma forma, irmão, anos mais tarde, o seu neto, o neto de Abraão, Jacó, fez da mesma forma, só que ele fez um voto. Tem tanta gente que faz um voto com Deus. Senhor, olha aqui, irmão, olha aqui para mim. Senhor, olha só a diferença, Gênesis 28, versículo 20 ao 22. Gênesis 28, do 20 ao 22. E Jacó fez um voto. Olha aqui. O que é voto, irmão? Um só de cada vez, irmão, para não ter tumulto. O que é voto? Um compromisso. Uma promessa. Né? Olha só. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por colunas era a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o quê? O dízimo. Então, ser dizimista, irmãos, não é questão de obrigação. Dízimo não é obrigação. Diga comigo assim: dízimo, está fraco, irmão. Diga: dízimo não é obrigação. Diga: o dízimo é questão de obediência. Olha só, Levítico 27, do versículo 30 ao 32, nós vemos também lá que também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. Quanto a todo dízimo do gado e do rebanho, e de tudo que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Aquilo que foi praticado espontaneamente pelos patriarcas, segundo a orientação do Espírito Santo, foi mais tarde regulamentado na lei de Moisés. Por isso que foi escrito este texto. Então, dízimo é uma questão de obediência. Passamos a entender dízimo como um sinal
de obediência, de gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus tem nos feito, por tudo aquilo que Deus tem colocado sobre nós. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, olha só: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Está aí, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Estava relembrando aqui agora, veio na minha mente, que quando nós estávamos na reforma do apartamento da igreja, porque queríamos mudar para cá, estávamos morando no Jardim Aritana, estava longe, e ainda a reforma do apartamento ainda não está completa, irmão, longe disso, mas nós estamos priorizando aqui. Eu falei que depois daqui a gente vai vir de lá para cá. Mas eu lembro que um casal aqui, que eu não vou falar quem, passou, outras pessoas também, daqui da sede que eu estou falando especificamente, outras pessoas também ofertaram, passaram aqui e deixaram oferta para a reforma da casa pastoral. Eu acho engraçado que quando se relaciona dízimo da igreja ou oferta da igreja, se o pastor fala em dízimo ou fala em oferta, as pessoas sempre associam, infelizmente, que o pastor quer ganhar dinheiro. Infelizmente as pessoas associam que o pastor quer viajar. Irmão, vou confessar com vocês, eu quero viajar mesmo, mas não é com o dízimo de vocês. É para isso que Deus me deu 2 pernas, 2 braços, me deu saúde, me deu coragem para me ir à luta todos os dias, a trabalhar, para correr atrás do meu sustento, certo? Para que Deus venha me abençoar, me honrar minha casa e cuidar da minha família. Porque a Bíblia diz: os que não cuidam dos seus, principalmente dos da sua família, é pior do que o infiel e negou a fé. E negou a fé e é pior do que o infiel. Coloca lá 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8. Olha aqui: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Deus me colocou aqui, irmãos. Irmão, Deus sabe de todas as coisas. Não adianta você querer ser igual a Jacó, e querer fazer um voto: Senhor, se o Senhor me abençoar nisso, eu serei dizimista. Irmão, pastor, mas Deus não me abençoou. Porque Deus conhece o seu coração e sabe que o seu coração é um coração infiel. Se as portas não se abrirem para você, é porque o seu coração é infiel. Porque é impossível você pedir a Deus, e Deus, conhecendo o seu coração, Deus não abrir a porta para você. Diga assim comigo: é impossível Deus não abrir a porta para mim. A Bíblia diz que Deus abriu a porta para Jacó, e Jacó fez um voto, e Deus cuidou dele. Jacó tinha sido assaltado, roubado os seus mantimentos. É por isso que Jacó fez esse voto com Deus, e Deus cuidou de tudo, irmão. Deus mandou alimento, Deus mandou tudo. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, e mesmo assim nós somos infiéis. Dízimo não é obrigação. Para com esse conceito, irmão. Dízimo, outra coisa, quando você devolve o dízimo, você esquece que você devolveu o dízimo. E aqui, nossa igreja, modéstia à parte, você vê onde está sendo aplicado o seu dízimo. Apesar que você não precisaria ver para dizimar. Você não precisa ver para dizimar, mas aqui você está vendo. E aqui o Deus, não é porque nós estamos fazendo as coisas, não é porque tem dinheiro em caixa, não. Só Deus sabe como nós estamos.
Onde eu fui na casa do pastor Samuel e da Ana Paula, quase saímos nos tapas, estou brincando. Sobre a organização financeira, questão a continuar sendo organizado. O que Deus está fazendo aqui é milagre, irmão. Irmão, entenda isso, o que Deus está fazendo aqui é milagre. Você quer ver milagre, irmão? Olha para essa igreja. Nós não temos recursos, mas nós temos um Deus do recurso. Nós não temos dinheiro em conta, pode ver, nossa conta está zerada, mas nós temos o dono do ouro e da prata conosco. É por isso que eu tenho me sustentado. Eu fiquei 3 meses sem receber, e procura se um dia eu fiquei sem comer carne. Procura se um dia Deus não proporcionou para mim lá uma carne, uma Coca-Cola. Quando eu estou, olha só, irmão, quando a coisa está feia, a luta se aperta, sabe o que eu faço? Eu dou um jeito, eu vou comprar carne para assar. Eu tenho uma churrasqueira elétrica lá em casa. A coisa aperta para mim no serviço. Tem gente que quando não conhece a Jesus, vai tirar aí a sua, fazendo besteira, bebendo, enchendo a cara. É ou não é? Sim ou não? Quando tem as suas desilusões, vai encher a cara. Nós vimos agora em Tubiara aquela infelicidade, aquele assassinato daquele homem que deu aquela desculpa. Aquilo lá é conhecido como assassinato vicário. Um homem que queria atingir a mulher, e para atingir a mulher, para não matar a mulher, mas atingir ela, matou os seus 2 filhos, e teve a coragem de dizer que ama ou que amava os filhos ainda. Está aí na reportagem, está aí nas mídias. Quem ama, irmão, não mata. Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Nós temos que parar de ser hipócrita e viver um evangelho fajuta, barato e fracassado em cima de um púlpito, dizer que amamos as pessoas e nós não amamos. Nós temos que parar de viver um evangelho falso, dizendo que amamos as vidas, mas na verdade estamos interessados no dízimo das pessoas. Eu estou pregando aqui sobre o dízimo para ensinar, mas eu não dependo, a igreja não depende de ninguém. A igreja do Senhor Jesus, o mover do Espírito, depende da ação do Espírito de Deus aqui. Quero te dizer uma coisa, serve para mim e para você. Se você não dizimar aqui, Deus vai mandar lá o ímpio. Agora não tem nem como jogar por baixo da porta. Nem no vidro não abre. Vai jogar por ali, ó, o dízimo. A caixa de correio, joga o dinheiro lá. Não se assuste o dia que você vê dinheiro caído lá dentro da casa de correio. Se tiver no meu nome, é meu, tá? Pastor Cícero, é meu. Agora está lá, oferta para a igreja é da igreja. Deus já fez tantas coisas nesta igreja, irmão. Nesses quase irmão, olha, para pensar o que Deus tem nos proporcionado em menos de 1 ano na direção desse ministério. A obra do Senhor não é, irmão, assim, ó, não vai vir 30, 40 pessoas de uma vez para cá. Não vai, eu não quero igreja rebeliada participando conosco, não. Deus vai trazendo, é formiguinha, 1, traz 2, traz 3, traz 4, traz 1, traz 2, traz 3, traz 4, traz 1, traz 2, traz 3, traz 4. Daqui a pouco, 2 cultos no domingo. Eu falei, daqui a pouco, 2 cultos no domingo. Agora, o Deus que eu sirvo é isso. É o Deus do impossível. Quando você oferta na obra, você acredita na obra, Deus faz por você. Deus faz por você. Olha aqui. Coloca lá em Mateus 23, 23. O Senhor Jesus falando aos líderes religiosos da sua época, e declarou assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois
que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não mentir aquelas. De que adianta eu falar sobre dízimo aqui e não entender as pessoas e não amar as pessoas, de não trazer uma palavra de vida para as pessoas? De que adianta nós falarmos aqui de... Quando eu falo de templo, as pessoas pensam que eu sou apegado a templo. Eu não sou apegado a templo, mas precisamos arrumar o templo, que é o lugar onde nos reunimos como casa do Senhor, para que nós possamos atrair pessoas para a casa do Senhor, para nos reunir como igreja aqui e juntos adorarmos a Deus. A pastora Maria dos Reis disse muito bem, quando nós viemos aqui e pregamos, eu, por exemplo, eu não prego para agradar A ou B, eu prego aquilo que Deus colocar no meu coração, em ponto final. Se eu cantar aqui, eu não canto para agradar A ou B, eu canto para agradar o meu Deus, porque culto é serviço. Diga comigo, culto é serviço. Diga, o meu culto é uma prestação de serviço. Dízimo, irmão, é uma questão de gratidão. Gratidão. Quando dizimamos, estamos reconhecendo que tudo o que temos vem de Deus e agradecendo a Ele por suas bênçãos. Afinal, o que temos que não tenhamos recebido? Quando Davi e os israelitas trouxeram oferta para a construção do templo, ele disse a Deus, olha lá, 1 Crônicas 29, 14 novamente lá, coloca lá. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes. Porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. Você pensa que é seu? Olha aqui, o salário que você recebe, irmão, olha aqui para mim, não é seu. É de Deus. Deus te proporciona ainda. Porque por um sopro de vida, Deus tira a nossa vida. Nós podemos estar aqui e sair ali fora, morrermos. Dá um infarto fulminante, que Deus nos guarde, e morremos instantaneamente. E a nossa alma? De que adianta eu vir aqui pensar, mano, mandar as pessoas embora da igreja e pensar que a igreja é minha? A igreja não é minha. Se você dizimar, eu vou te amar, irmão. Eu vou buscar te amar. Se você não dizimar, eu vou buscar te amar. Eu vou te amar da mesma forma. O problema é seu. O importante, eu faço a minha parte. Eu devolvo o que é de Deus e eu ensino aquilo que Deus colocar no meu coração. A igreja aqui não faz distinção de quem é ou de quem não é, de quem dizima ou de quem não dizima. Eu estou querendo que vocês entendam a necessidade, irmão, que temos de sermos gratos a Deus. Por isso que Davi, irmão, era um homem segundo o coração de Deus. Olha o que ele falou aqui. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Uma interrogação. Porque tudo vem de ti. Diga assim, tudo vem de Deus. Olha só o que Davi fala. E do que é teu e do que é de Deus, damos a Ele. Então, nós não damos o que é nosso. Nós damos o que é de Deus. Diga assim, nós não damos o que é nosso. Diga, nada é meu. Tudo é de Deus. Diga, eu não tenho nada. Foi Deus que me proporcionou. Amém? Você pensa o que, irmão? Você quer ser o sabichão? Cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado com o que você pensa. As pessoas falam assim, mas pastor, eu falei,
essa semana com uma pessoa, essa semana, que me alegou crise. Eu fui ensinar ela. E dentro da crise que essa pessoa passou, ela não dizimou. Eu estou falando porque foi ela que me falou. Eu não perguntei sobre isso. Dízimo não é sobra. Diga comigo assim: dízimo. Está fraco? Está com medo de falar? Diga: dízimo não é sobra. Diga: dízimo é uma questão de fé. Tem gente que fala assim: olha só, eu não vou dar o dízimo esse mês não, porque vai fazer falta. Eu não terei como pagar minha despesa, minha conta de água, minha conta de luz. É por isso que está lá, ó, Malaquias 3,10. Coloca de novo lá. Malaquias 3,10. Diz uma questão de fé. Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O mantimento na minha casa, irmão, mantimento fala de comida, de sustento e de cuidado. É o cuidado da casa de Deus. Tudo que você está vendo, a igreja está ficando bonita, sim ou não? É dízimo, é oferta. Essas poltronas é melhor que os bancos antigos? Sim ou não? Dízimo e oferta. Vocês gostaram desse púlpito bonito aqui? Dízimo e oferta. Esse Jesus, que neste nome há poder. Quem crê que neste nome há poder? Essas letrinhas aqui, não o poder, mas a letrinha. Dízimo e oferta. Essa pombinha, dízimo e oferta. Esse papel parede aqui, dízimo e oferta. Esse stage piano, dízimo e oferta. Esse tripé, dízimo e oferta. Esse violão, dízimo, tudo dízimo e oferta. LED, colocamos LED aqui, é lâmpada de LED, dízimo e oferta. Blindex, dízimo e oferta. As pessoas precisam entender, irmão, oferecer voluntariamente o que é de Deus, porque não é nosso. Mas se a pessoa falar assim: ai, tem gente, irmão, olha que dá o dízimo na salva. Hoje está acabando até a salva, né? Hoje é mais Pix, essas coisas. Antigamente era muito salva, né, pastor Taí? Hoje é Pix, mais moderno, né? A pessoa vai lá. Tem gente, irmão, simbolicamente falando, ironicamente falando, logicamente, que vai, coloca o envelope dentro do gasofilasco ou da salva e coloca uma liga ou um chiclete para puxar de volta, com dó de ofertar, com dó de dizimar. Ah, não, eu não vou encher não. Eu já vi pessoas falando assim: eu não vou encher a barriga do pastor. Irmão, se a minha barriga dependesse do dízimo para ser enchida, eu estava mais magro hoje do que o meu filho João Vitor. Não que ele é mais magro, tem um corpo atlético. Estava mais magro do que o pastor Laerte. Eu tenho direito, mas eu não como da lã das ovelhas. Eu não estou criticando quem faz isso. Eu estou falando que a igreja não pode viver só pensando nisso. Irmãos, nós temos que pensar na igreja como um todo, um conjunto de obras. Amar as pessoas, pregar o evangelho. Hoje, infelizmente, muitos fazem da igreja do Senhor um comércio para si próprio, para beneficiar a si próprio, interesse próprio, porque tudo quer um retorno, tudo quer isso ou quer aquilo. Não. Qual a sua profissão? Coloca aí que você é pastor presidente. Não, a minha profissão, eu sou funcionário público. Obreiro não é profissão.
Obreiro é vocação. Ser obreiro na casa do Senhor não é profissão. A tesoureira da igreja trabalha aí, ela, o seu marido, até tarde, no relatório da igreja, todos os dias ou todos os meses, até 2 da manhã. Não é porque ganha nada, porque não ganha nada. É vocação. É amor. Porque não ganhou 1 centavo. As pessoas olham para mim e já pensam assim, me chamam para viajar, porque pensam que eu sou por conta da igreja 24 horas. Eu trabalho, graças a Deus. A minha maior alegria na minha vida é quando eu acordo para trabalhar. É quando eu bato ponto no meu serviço facial, olhando lá na câmera, e a câmera me grava. Cícero, ponto batido. Olhou para mim, Cícero, ponto batido. Entrada, Cícero, ponto batido. Saída, Cícero, ponto batido. E eu poderia ser mais tranquilo se eu quisesse. Pensa uma pessoa que gosta de trabalhar. Irmão, eu quero trabalhar. Assim, pastor, está aí. Como eu quero viver até os 100 e tantos anos, eu quero trabalhar, se for possível, irmão, até os 70 anos. Quando eu tiver com 70 anos, eu vou aposentar. Vou viajar com minha esposa. Os filhos já vão estar casados, tudo. Sozinho, eu e minha esposa, pegar no avião, sem rumo. Dando beijinho dentro do avião. Com minha consciência tranquila. Está gravado aqui. O dia que Deus permitir de eu jubilar, eu vou jubilar e eu não vou dar 1 centavo de despesa para o ministério. Porque eu não vivo para ter benefício da igreja. Eu não vivo da fé de pessoas. Eu não exploro a fé. Eu não vendo a fé aqui. Eu vivo pela fé. Dízimo é uma questão de fé. Olha lá. Trazei todos os dias a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim. Por que Deus não abençoa muitas pessoas? Por que as pessoas passam anos e saem anos, irmão, e fica da mesma forma? Por que as pessoas passam anos e saem anos, irmão, promete tanta coisa e Deus não realiza? Porque o erro não está em nossas promessas, o erro não está em Deus, o erro está dentro de nós, que mentimos e enganamos a nós mesmos. Deus conhece a gente, irmão. Antes mesmo de pensarmos, Deus já sabe. Antes mesmo de você pensar em vir para o culto hoje, Deus já sabe, ou já sabia, como que você viria. Se você vinha para a igreja com o coração magoado, entristecido, não adianta você vir dessa forma. Você tem que sair da sua casa e dizer: Senhor, eu quero hoje eu preciso prestar um culto a Ti, um culto racional, um culto sincero a Ti, porque eu necessito, nesta noite, Te adorar. Eu necessito, nesta noite, Te bendizer, Te engrandecer. Dízimo é um ato de fé. Você tem que crer. Não que você dizima para ter em troco ou ter de volta. A primeira coisa que eu faço, irmão, quando eu recebo no último dia do mês, dia útil, já cai na conta e eu já passo o dízimo. Porque eu não quero nada. A minha oferta eu já tiro também junto.
Oferta de missões está lá. É sacrifício mesmo, às vezes é sacrifício, eu sei que é. Mas eu não faço como sacrifício, como dor ou dolorido para mim. As pessoas dizimam a oferta com dó, com o coração fechado, e Deus não prospera as pessoas assim. Pessoas que dizimam que oferta com o coração fechado não se enquadra aqui, irmão. Não adianta fazer prova com Deus. Não adianta fazer prova de mim. Aqui, ó, como diz a palavra. Quem dizima é quem oferta com alegria. Quem devolve o que é do Senhor com alegria, com gratidão, em forma de reconhecimento. O Senhor vai derramar, irmão, sobre a sua vida. Eu quero profetizar de acordo com a palavra de Deus sobre a sua vida. O Senhor vai derramar sobre você tanta bênção que você não vai ter lugar aonde colocar tanta vitória que o Senhor vai colocar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Agora, precisa cumprir com a Escritura e entender que nada que você pensa que é seu, é seu. O meu trabalho foi Deus que me deu. Se eu ganho mal, se eu ganho pouco ou muito, foi Deus que me deu. E eu sou grato a tudo aquilo que Deus tem feito por mim. E eu sou grato por tudo que Deus tem cuidado de mim, da minha casa. Tudo. Tudo que Deus tem feito por mim. Porque as pessoas colocam o coração nas coisas erradas. Qual é o seu tesouro? Abra lá em Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Pastor, eu amo dinheiro. Então ali está o teu coração. Tem pessoas que só dizimam quando sobra. Deus não recebe isso aí. Não há como uma pessoa que diz que ama a Deus, irmão, não querer ofertar e dizimar na casa de Deus. Que amor é esse? Se o seu amor está na obra de Deus, em fazer a obra de Deus, em reconhecer a grandeza de Deus, em reconhecer que tudo que você tem é Deus que te deu, você vai querer compartilhar daquilo que não é seu. É Deus. Irmão, tem hora que dá tristeza na gente, a gente parar para pensar, né? Um dia a gente vai morrer. Já parou para pensar assim? Já parou? Um dia eu vou morrer. Eu fui esses dias aí preparar, o meu sogro morreu. E eu fui ajudar a família, a nossa família, a organizar tudo e tal. Aí a mulher da funerária nos levou dentro de uma sala que só tem caixões. Ô irmão, por Deus do céu, eu quase caí em um morto lá. Eu vi tanto caixão que eu quase caí desmaiado, irmão. Por Deus do céu, a minha pressão, eu acho que baixou. A mulher falando, nossa, esse caixão que é bonito. Eu lá quero saber se esse caixão é bonito, irmão. Irmão, eu fui, irmão, se eu não saísse da sala, eu ia desmaiar lá dentro, meu socorro. Mas se você for parar para pensar assim, onde está seu coração, irmão? Irmão, viva bem enquanto Deus te dá o fôlego de vida. Viva grato. Seja grato, reconheça que tudo que você tem ou pensa ter não é seu, é de Deus. Inclusive, respira assim, ó. Respira comigo, respira. Respirou? 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 O fôlego não é seu. O fôlego é de Deus.
Quer ver? Aqui, olha que maravilha. Olha o dom que Deus me deu. E deu você também aqui, ó. Ó. Eu vou beber essa água aqui, ó. Morto não bebe água. Eu só bebi água porque eu estou vivo ainda. Por que eu estou vivo? Porque Deus quis. Mas se a gente for parar para pensar em um dia que a gente vai estar dentro de um negócio daquele ali, a gente dá uma tristeza, um desespero. Não dá? Vamos ser sinceros, não dá desespero? Um dia eu vou estar ali. O sangue de Jesus tem poder. Então por que a gente não anda correto enquanto nós estamos aqui, irmão, tendo o privilégio de beber água, de sentir, de ser grato, de ser ofertante, com alegria? Esse mês eu não vou ofertar não, porque vai fazer falta. Irmão, então não dizime, porque Deus não vai receber esse seu dízimo. O ministério Mover do Espírito, irmão, está preocupado em ensinar as pessoas corretamente, de acordo com a palavra. Não está interessado, irmão, em obter lucro de ninguém, em sugar ninguém, em que ninguém venda a alma aqui para ofertar. Eu não estou pedindo para ninguém vender a alma. Eu estou ensinando o que a palavra diz que você tem que ser, o que eu tenho que ser. Nós temos que ser ofertantes, irmão, voluntários, com coração voluntário na obra de Deus. Lógico que a obra precisa, mas se você não for a pessoa que Deus vai usar, não se preocupe, Deus vai usar outras pessoas. Se eu não me colocar aqui com um instrumento, vocês não se preocupem, Deus coloca outra pessoa no meu lugar. Ninguém é insubstituível, irmão. Por isso que eu quero viver muito tempo. Querer uma coisa. Lógico que eu tenho que ser, irmão. Eu tenho que ser positivista. Eu tenho que ter fé nisso. Eu tenho que ser entusiasmado com isso. Eu quero viver. Ninguém quer morrer. Quem quer morrer aqui? Levanta a mão. Rapaz, ninguém quer morrer. Irmão Socorro quer não? Irmão Socorro, nem irmão Socorro quer morrer e nós quer, irmão. Uma Eliana quer morrer. As duas Eliana, ninguém quer não. Eliana por atacar, ninguém quer. Está vendo? Ninguém quer morrer. Pastor Eli quer morrer, pastor Eli? Pastor Eli está com vigor todo, não quer morrer não. Ninguém quer morrer. Eu não quero. Eu sei que eu vou morrer um dia. Pastor, por que você fica falando que você não vai morrer? Irmão, porque quando eu morrer, eu não vou saber. Problema de quem ficou. Pode saber de uma coisa. O dia que eu morrer, vocês podem cantar aquela música. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade. Peraí, olha aqui, peraí. Quando eu falo que do céu tenho muita saudade, não é que eu quero ir para o céu agora, irmão. É um ato profético, né, pastor? Porque eu vou para o céu. Irmão, eu vou estar assentado na mesma mesa que Abraão, Isaque e Jacó. Aquela foto que o Raniel pôs de Abraão e comigo foi uma revelação. Eu vou estar com o Pai da fé. Quem vai estar com o Pai da fé? Diga glória a Deus. Eu vou me assentar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Quando eu morrer, pode saber, eu estou com Ele. Agora, eu vou preocupar. Irmão, eu não vou ser fiel, eu vou deixar, irmão, o meu coração apegado com as coisas terrenas. Irmão, seja grato a Deus pelo seu trabalho. O seu trabalho não foi você, pelo seu mérito que você conseguiu.
Se a porta se abriu, foi Deus que te colocou. Se a porta fechou, não se preocupe, foi Deus que fechou. E se Ele fechou, Ele vai abrir uma porta maior ainda, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Não compensa ser, irmão, indiferente, para não dizer infiel, com a questão dos dízimos. Olha o que aconteceu na época de Neemias. Neemias 13, versículo 10 ao 12. Olha aqui. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então, contendi com os magistrados e disse: por que se abandonou a casa de Deus? Eu, pois, ajuntei os levitas e os cantores e os restaurei no seu posto. Então, todo o Judá trouxe para os celeiros os dízimos dos cereais, dos mostos e do azeite. Diga assim comigo: tudo é de Deus. Você tem que se voluntariar. Entende isso, irmão. Seja grato a Deus. Reconheça a grandeza de Deus enquanto é tempo, irmão. Reconheça o poder de Deus enquanto é tempo. Reconheça. Outro exemplo que encontramos no livro do profeta Ageu, ali o Senhor descreve o que estava acontecendo com o povo, o qual havia negligenciado o templo. Ele diz assim, ó, lá em Ageu, capítulo 1, versículo 9 e 10. Olha só: esperaste muito. Olha aqui. Mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Ou seja, cada um de nós corremos e corremos o dia a dia, irmão, para os nossos próprios interesses. Temos tempo para todas as coisas, né, irmão? Viajamos, fazemos as nossas coisas pessoais, vamos no estádio ver o Goiás ganhar, ver o Goiás ser campeão goiano, brasileiro. Mas quando é para a igreja, tem dificuldade. Corremos a nossa sorte quando é um curso da igreja, quando é um curso do trabalho. Olha só, eu acho engraçado isso. Nós não colocamos empecilho para não estar na casa de Deus, mas nós colocamos todo tipo de empecilho para não estar. Agora, se coloca um curso à noite, nós deixamos de cultuar para ir no curso. Se me dá dor de cabeça, irmão, se eu deixasse de vir na igreja por causa de dor de cabeça, eu não iria vir no culto mais. Tem que fazer igual a Júlia, que falou a avó dela. A avó dela um dia, a Júlia me contou tudo, né, Júlia? Né? A Júlia, a avó dela, não vou hoje não, que eu estou com dor de cabeça, não foi? Aí a Júlia falou: não, é lá na casa de Deus que você vai ser curada. Quantos podem dar glória a Deus? Eu falei para a irmã Socorro: toma. As pessoas hoje, lógico, está com a enfermidade muito grave e tal, difícil, tudo bem, nós entendemos. Agora, nós deixamos de cultuar por coisa pequena, irmão, por coisa fútil, nós deixamos de estar na casa de Deus. Olha só,
Coloca o 10. Por isso, retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Aqui, quando nós corremos a nossa própria sorte, é por isso que o céu não se abre em nossa vida. Quem corre a própria sorte, o céu não se abre. Mas quem corre dependente de Deus, com as coisas de Deus, quem coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, é grato a Deus, reconhece a Deus, irmão. Tudo o que fizer, irmão, será abençoado em nome de Jesus sobre esta terra. Colocará as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ninguém passará fome, necessidade, porque é o Deus do céu que cuida de nós, que vela por nós. Diga assim: o Deus dos céus que vela por nós, Ele que vela por mim e por você, Ele que vela pela nossa vida. Coloca lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 11 e 12. 11 e 12. E por causa de vós, os fiéis, diga assim comigo: os fiéis. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Diga assim: aonde eu tocar, será abençoado. Olha aqui, tem gente que ganha pouco o salário, aí não é fiel a Deus, aí faz uma promessa, um voto a Deus: Senhor, se o Senhor fizer tocar no meu patrão, o meu patrão aumentar o meu salário, eu serei dizimista. Mentiroso. Se não é fiel no pouco, não será no muito. Coloca lá em Mateus 25, versículo 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Olha só: sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ninguém fala amém? Quem está triste aí? Quem está alegre com Jesus? Quem é grato a Deus pelo fôlego de vida? Alegra o Senhor, irmão. Cuidado para que você não se torne um Caim. Entrega a oferta de qualquer jeito. Gênesis 4, versículo 3 ao 5. Estou terminando agora, Samuel. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Aqui nós temos os dois primeiros ofertantes que a Bíblia menciona. Dois tipos de oferta. Em que tipo de oferta você se encontra? Você é um Caim ou você é um Abel? A Bíblia diz que para a oferta de Abel, Deus se atentou, mas para a de Caim, Deus não se atentou. Quando você vier à casa de Deus, ofereça a Deus o seu melhor. O seu melhor culto, a sua melhor aleluia, o seu melhor glória a Deus, o seu melhor amém,
o seu melhor, a sua melhor adoração, o seu melhor cultuar. Ofereça a Deus tudo que você tem de bom. Quando você vir para a casa do Senhor, venha com alegria, cantando, entoando louvores, sem espírito de murmuração, sem espírito de ingratidão. Eu vou porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Só coloca defeito e dificuldade. Eu quero declarar sobre você, irmão: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito Deus colocará sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória ao Senhor. Agora, com alegria. Como é que você cultua a Deus com tristeza? Como é que você cultua a Deus com o espírito enganoso? Vem para cá, irmão, pastor, eu não quero ofertar, então não oferte. Pastor, eu não quero dizimar, então não dizime. Faça o que você quiser. Eu ensino, você aprende se quiser. A Bíblia está aqui, clara, para que todos vejam, que tem uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Lá em Malaquias 3:18 fala: então vereis outra vez a diferença. Malaquias 3:18. Aleluias. Malaquias 3:18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem quer ser diferente aqui? A diferença começa nos mínimos detalhes da sua vida. Primeiro, quando você acorda, levanta, coloca os seus pés no chão, você vai agradecer a Deus. Você sente os seus pés no chão. Irmão, todo dia, quando eu acordo, eu vejo, eu olho para o lado, eu piso no chão, eu estou vivo. Graças a Deus que eu estou vivo. Mais um dia eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Obrigado, Jesus, porque eu estou vivo. Irmão, só falta eu quero viver 120, então só falta 60, 70 e poucos anos, 80 anos quase, 80 anos que falta só para completar os 120 quase. Eu quero viver muito, eu quero, adorando a Deus. Não importa se com o tempo eu vou emborcado ou não, eu quero adorar. Velho ou não, eu quero adorar. Doente ou não, eu quero adorar. Enfermo ou não, eu quero adorar. Sem dinheiro ou com dinheiro, eu quero adorar o meu Deus e dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, em nome de Jesus. Eu quero declarar que a nossa vida, ela é cuidada pelo Deus poderoso, pelo Deus de Israel. Eu quero profetizar sobre você o cuidado dele, o cuidado sobre a sua casa, em nome de Jesus. Eu quero declarar saúde sobre você, na autoridade do nome de Jesus. Muitos anos de vida, vida abençoada, vida longa. Mas você precisa ter o espírito voluntário e quebrantado diante de um Deus vivo e diante de um Deus poderoso, porque Ele está aqui nesta noite e Ele quer que eu e você estejamos com o coração voltado para adorar e para bendizer o nome dEle que é reto, o nome dEle que é santo, o nome dEle que é digno de todo louvor, de todo nome, está sobre todo nome. Ele é poderoso, Ele é o Deus de Jacó, o Deus de Israel, que está sobre você, que abre porta aonde não tem porta, que tira a enfermidade aonde o médico desengana. Eu quero declarar vida, 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 vida sobre você, no nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Vida longa do Senhor na presença de Deus. Oh, aleluia. Vida na presença do Senhor, irmão. Vida adorando o Senhor. Aleluia. Quando eu era criança, minha mãe era da igreja Casa da Bênção.
Ali na Vila Iate tem a igreja até lá. Eu passo lá e vejo a igreja até hoje. É o mesmo pastor até hoje, o mesmo. Quando eu era criança, minha mãe, carinhosa, ela sempre falava assim comigo em forma carinhosa. Minha mãe sempre foi carinhosa com a gente, sempre foi muito boa, né? Ela tinha um jeito peculiar de nos ensinar com amor. Ela pegava um cabo de rodo, uma vassoura, pau, vara de amora, o que tivesse na frente. Eu acho que a coisa mais leve que eu já apanhei foi cinto, coisa mais leve. Minha mãe sempre, ela sabia pedir as coisas, a minha mãe. Mano, pensa na mulher que sabia pedir as coisas. Ou vai para a igreja, ou morre na pancada. Qual que você prefere? Eu pensava comigo, já que está pedindo com tanto carinho, eu vou para a igreja. Irmão, eu ia para a igreja, ela fazia eu ir para a igreja. Eu ia de chinela, bermuda, aquelas camisas de gola polo, sabe? E pedia gravata do seu Eurípides emprestada. E eu ia com gola polo de gravata para a igreja Casa da Bênção, lá na Vila Iate. Que coisa linda, irmão, aquelas pernas finas. Jesus do céu. E com a Bíblia, e eu tinha que levar a Bíblia na mão, porque senão eu apanhava da minha mãe. Eu ia, irmão. Eu fiquei dos 7 aos 11 anos indo para a igreja Casa da Bênção. Aos 11, que depois dos 12 eu vim para cá. O culto eu tinha que ir todo culto na marra. Ou vai ou apanha. É a forma carinhosa que ela tinha de pedir. Ela sempre foi carinhosa. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe é viva ainda, irmão. Minha mãe falava assim comigo. Eu falava, mãe, ora por mim que eu tô com... Pô, antiga é assim, benção. Tô com dor de cabeça, mãe. Toda vez que eu pedi oração para minha mãe, pastor Lucinete, ela falava assim, eu vou orar para você, mas você precisa fazer um concerto com Deus. Rapaz, estou precisando de oração. Toda oração, antes que eu tinha que fazer um concerto, eu estava em pecado. É difícil. E nós hoje não valorizamos o que Deus nos dá. Hoje nós temos tudo à nossa volta. Temos condições, temos carro, temos bicicleta. Eu caminhava quando eu era até o meu casamento, irmão. E depois do casamento ainda, até os 24 anos, quando eu casei aqui, dos 12 anos, que eu congreguei aqui, dos 12 até os 24, quando eu casei aqui, depois eu fui para a congregação, eu casei e já fui ser pastor de congregação, né? Eu vim a pé 5 quilômetros, vim a pé, feliz da vida. Eu chegava aqui, irmã Eliana, eu não conhecia a irmã Eliana que vende os produtos do Boticário, né? Eu não conhecia. Eu chegava aqui fedendo CC. Aí eu chegava nas rodas no final do culto, ninguém queria me beirar. Irmão, é só eu chegar nas rodas e a roda acabava. Um dia, eu não vou falar quem está sendo gravado, eu não vou falar o nome, mas chegou uma pessoa ali, ela sabe do que eu estou falando, e me entregou uma sacola de limão. Irmão, fiquei tão constrangido. Bem naquela porta ali. Eu falei, opa, limão para fazer suco? Não, é para você passar embaixo dos braços. Irmão, aquilo acabou comigo. Eu falei, nunca mais eu volto nessa igreja. Nunca mais. No mesmo dia, eu estava no culto à noite. Tem crente que não pode acontecer nada, ele deixa de cultuar. Irmão, quero dizer uma coisa para você. Aqui é o seu lugar. Quem manda aqui é Deus. Pastor não manda aqui. Obreiro não manda aqui. Quem manda aqui é o dono da obra. É Jesus Cristo. Essa igreja congrega quem Deus quer e quem quer. Deus traz quem Ele quer. Deus traz quem Ele quer para essa casa. Essa casa é dele. Diga assim comigo: essa casa é do Senhor. Amém, meus irmãos?
Quantos foram abençoados nessa noite, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte, amém? Já queremos agradecer a Deus pela vida do Gabriel e do Pedro, né? Verão? Ó, Gabriel, cadê o Gabriel? Ali o Gabriel. O que vamos dizer ao Gabriel? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aplauda o Senhor pela vida do Gabriel. Amém? Glória a Deus. Também chamar aqui a pastora Luzinete, que amanhã vai completar. Eu pesquisei a idade da pastora Luzinete. É nova, né, pastor? Tá aí. É novinha, pastor, tá aí, né? Eu pesquisei com a minha agente secreta, Ana Júlia, viu?